Bom dia a todas, a todos. Queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui hoje, a Paula, a Vilma, a toda a equipe de organização desse seminário lindo, né? A programação está muito bonita de ver, em especial porque assim, tem gente de todo canto, né? O Abel fala um pouco disso, desse tempo difícil que a gente está vivendo, e eu acho que uma das formas fundamentais para a gente continuar vivo é a gente se encontrar. Tem algo hoje, e o André também fala disso, da experiência dele, de quanto que o isolamento, né, é alguma coisa que nos enfraquece, que nos fragiliza. Marta falava também disso em relação a algumas situações clínicas que vêm aparecendo, me fez lembrar, não sei se vocês viram isso, um dispositivo que acontece agora nos Estados Unidos, que são festas de abraços. Saiu em algum site desses, não sei se foi no UOL, enfim, mas que são encontros, são festas onde as pessoas se encontram, obviamente são festas pagas, né? Tem uma empresa que organiza, as pessoas pagam para encontrar outras pessoas e abraçarem outras pessoas, para terem algum tipo de contato físico, mas tem um conjunto de regras, isso não pode evoluir para um beijo, nem para nada mais erótico, mais sexual, tem um conjunto de regras, mas isso fala de uma extrema solidão, né, das pessoas, de quanto que a vida nesses lugares super tecnologizados, ou enquanto a tecnologia nos vem de uma ilusão de liberdade e de superação de limites, etc., e, na verdade, mas acaba nos enfiando em outros buracos. Então, tem outras tecnologias, que eu acho que é delas que a gente está falando aqui, que não são tecnologias do ponto de vista, enfim, digital, né? Mas que são tecnologias de cuidado, são tecnologias de viver, que é fundamental que a gente possa mantê-las vivas entre nós, que a gente possa estar se encontrando e conversando sobre o que está fazendo e trocando, produzindo epifanias, como disse o Abel, né? Podendo perceber que as brechas, elas estão entre nós. A gente não vai encontrar eu mudei tudo, gente, do que eu ia falar. Não sei se eu vou conseguir voltar, não. Mas o efeito contágio, né? A gente vai falando, e é bom ficar ao final, eu gosto de ficar ao final, porque a gente vai ouvindo as pessoas que nos antecedem, e, enfim, vai variando um pouco a fala a partir desses encontros, né? Eduardo me apresentou, eu sou professora de psicologia na Universidade Federal Fluminense, mas durante muitos anos eu trabalhei aqui nessa casa, né? Cheguei hoje, não consegui entrar porque encontrei antigos usuários, enfim, e ficamos papeando lá na frente, e colegas queridos de trabalho. Então, é claro que essa memória e essa história, né, Gladys, Ariadne, Priscila, só para falar de algumas pessoas que a gente vai vendo por aí, Janaína, enfim, e é muito bom revê-las aqui, né? E quando o André contava a história do Loucura Suburbana, eu fiquei fazendo sinais aqui para a Ariadne, porque é maravilhoso, porque tem pelo menos uma dezena de histórias que descrevem de um modo muito convincente como começou o Loucura Suburbana. Eu estava falando disso com a Ariadne um tempo atrás. Para mim, o Loucura conversou numa conversa minha com Marta, num boteco, em algum lugar, depois de algum trabalho aqui no fim de semana. Enfim, mas é interessante porque a gente não precisa ter um ponto único de começo, né? Essa é uma questão. Fico pensando na Chimamanda Ngozi Adichie, aquela escritora senegalesa, que ela fala dos perigos da história única, né? E de como é fundamental a gente poder se abrir aos vários começos de cada história. Porque só assim a gente se autoriza também a abrir novas histórias
e fazer novos começos, né? Eu tinha preparado uma coisa aqui, eu não vou passar por tudo, porque eu acho que é bacana a gente poder conversar, mas eu tinha preparado umas imagens, eu queria deixar só pelo menos a primeira imagem aqui para a gente ficar ali no fundo enquanto a gente conversa, que na verdade era um conjunto de imagens que acompanhava a sequência das coisas que eu tinha pensado em falar. Conceição Evaristo diz: eles combinaram de nos matar, mas nós combinamos de não morrer. E eu acho que essa é uma fala que é importantíssima para a gente nos dias de hoje, no momento de tantos assaltos a muitas construções que a gente fez ao longo desses anos. Eu enumerei aqui alguns companheiros que eu reencontrei, né? Companheiros que montaram blocos, editoras, brechóis, residências terapêuticas, museus, tantas coisas, né? E eu acho que um dos piores efeitos desse momento que a gente vive hoje é a sensação de que não teria saídas, de que está tudo fechado, né? E aí a pergunta que eu trago para a gente pensar é como achar vida em meio aos escombros, né? Como respirar nas frestas, como recusar a morte matada, a vida roubada, o pagamento atrasado, a escola quebrada, o ódio na esquina, o vazio na casa, a doença, a ameaça de morte por bala, desespero, exaustão, tristeza. Eles combinaram de nos matar, mas nós combinamos de não morrer. Há pelo menos 520 anos, esse é o refrão dessa terra, chamada Pindorama pelos habitantes originários. Depois vieram chamar Brasil, mas os habitantes originários dessa terra, os indígenas, chamavam essa terra de Pindorama. E há pelo menos 520 anos, eles dizem isso que a Conceição disse agora, né? Bom, eu trouxe uma imagem do Paulinho Guajajara, que foi assassinado por madeireiros no início desse mês, no dia 1º de novembro. Ontem eu leio no jornal que o Bolsonaro é denunciado por crimes contra a humanidade junto ao Tribunal Penal Internacional, por incitar o genocídio e promover ataques sistemáticos contra os povos indígenas no Brasil. Me pergunto se isso fará diferença para os povos indígenas no Brasil. Me pergunto se Potira Guajajara, que é irmã do Paulo Paulino Guajajara, e que é uma das guerreiras da aldeia Maracanã, que é ao lado da UERJ, né? Vai poder ficar tranquila com essa notícia que eu li ontem. Em menos de 24 horas, se arrecadou 600 milhões de euros para reconstruir a Catedral Notre-Dame incendiada em Paris, em abril desse ano. Fico perguntando se a gente conseguirá, com essa velocidade, conseguir formas de evitar que novos indígenas sejam assassinados, que novas Ágatas, Amarildos, Marielles e tantos outros anônimos, pobres, sobretudo pretos, nas favelas ocupadas pelo caveirão, nos hospitais, sem remédio, sem saúde, com profissionais sem salário, com profissionais sem salário, com profissionais sem salário e sem condições de trabalho. Será que a gente vai conseguir que não morram homens, mulheres e crianças que moram nas ruas, nem travestis, ou homens que amam homens, ou mulheres que amam mulheres, ou mulheres assassinadas por aqueles que se dizem seus homens? Não sei se conseguiremos em 24 horas, como se conseguiu dinheiro para reconstruir a Notre-Dame. E isso fala de alguma coisa que eu queria conversar com vocês, que é esse processo de colonização, que nós todos somos, enfim, somos todos herdeiros desse processo, né? E poder falar dessas coisas e poder falar dessas mortes e poder... Pode voltar para a Conceição? E poder lembrar que a gente combinou de não morrer é um refrão dos povos oprimidos desse país, né? Já há muito tempo.
e é um refrão que a gente tem que continuar a fazer ressoando e podendo pensar que a nossa luta, a nossa resistência, e aqui a gente ouviu várias pessoas falando de diferentes modos de vida, de resistência, né? O André se conectando à oficina literária, eu também já fiz oficina literária no Clarice Lispector, trouxe até um livrinho que a gente fez, chamava-se Verdades Inventadas, lembra, Marta? Hã? Pois é. Trouxe aqui para falar uma coisinha do Assunção, José Pereira de Assunção, presente. Oi? Na Encantarte, eu acho que não, né, Ariadne? Foi o primeiro livro da Encantarte? Que chique, eu não sabia disso. Que a gente tinha. Que bom. Então, falava dessa questão colonial, porque hoje, e eu acho que o Abel tem razão, que tem uma onda neocolonizadora, né, ou recolonizadora, porque, de fato, eu acho que a gente tem conseguido, né, os diferentes coletivos, movimentos, pessoas, de algum modo, têm conseguido furar mais esse bloco maciço que a gente vive. Recentemente saiu a notícia que os negros já são a maioria nas universidades públicas nesse ano de 2019, né? E isso é resultante de uma política pública, né? E isso é não exatamente uma reparação histórica, porque eu acho que a gente está muito distante disso, mas isso já é minimamente alguma coisa que nos aproxima do que seria o mais razoável num país como o nosso, né? Então, eu falava dessa questão da colonização e queria trazer para a gente pensar essas colonizações que nos habitam, né? Eu estava lendo recentemente um livro da Silvia Federici que chama Caliban e a Bruxa, onde ela vai discutir a questão da caça às bruxas na Europa, que foi um dos maiores feminicídios da história. Por mais de 2 séculos, muitas mulheres foram mortas, acusadas de heresia, de associação, de portarem saberes sobre o corpo inimagináveis, né? E é interessante pensar que esse processo de caça às bruxas, do qual não se tem um número real de mulheres que foram mortas, como efeito do próprio processo de desqualificação e invisibilização dessas mulheres, estima-se que alguns pesquisadores estimam que morreu uma quantidade similar à de judeus mortos durante a Segunda Guerra Mundial, isso 3 séculos antes, né? Para pensar em termos absolutos de população da Europa. Mas, enfim, esse processo de caça às bruxas ele é concomitante, não fortuitamente, com a descoberta do Novo Mundo, as primeiras invasões aos povos da América e da África e ao sequestro e escravização dos negros na África, né, que também foi uma aberração histórica que durou 4 séculos e fez com que em torno de 400, eu sempre sou ruim com os números, 40 milhões, 400 milhões, eu anotei para não esquecer. Espera aí. Em quase 4 séculos de tráfico, e como lembrou Abel, o Brasil foi o último país a abolir a escravidão, né? A gente teve, eu não estou achando aqui agora, a gente teve, quando eu achar, eu digo para vocês, muitos milhões de negros expropriados da sua pátria, mortos na Grande Calunga, que foi o Oceano Atlântico. Né? A Calunga é o cemitério, e os negros chamavam o Atlântico de Grande Calunga, porque muitos morriam, inclusive interferindo no fluxo dos tubarões, não sei se vocês sabem disso, em função do sangue que manchava as águas salgadas do Atlântico, né?
E também nesse momento é que se consolida, ou que vai se constituindo e se consolida só lá no final do século XVIII, a colonização da loucura pela razão, né? Foucault vai falar disso também para a gente. Então, tem um processo da Europa que ela primeiro coloniza a si mesma, no sentido de acabar com as religiões pagãs, com as multiplicidades, com as mulheres, uma certa subjugação das mulheres a partir da caça às bruxas, e há uma colonização depois que se dá para fora da Europa. E a reforma psiquiátrica, então, seria uma espécie de descolonização, posso arriscar dizer. E eu sou rodada nessa vida, e vou lembrar aqui, em Paulo, no início dos anos 90, a gente se encontrou, nessa época eu trabalhava em Volta Redonda, tem alguns meninos aqui de Volta Redonda. A Usina de Sonhos foi o nosso primeiro hospital dia, depois CAPS, mas a gente fez a intervenção na Casa de Saúde Volta Redonda. Paulo estava na primeira ou segunda turma do curso de especialização em saúde mental, lá na Fiocruz. Já tinha muito tempo que vocês visitaram, vocês foram visitar a gente lá. Pois é. E aí, eu não sei por que eu falei disso, já me perdi agora aqui. Da reforma psiquiátrica, isso eu me lembrei. Obrigada, Paulo, tá vendo? Por isso que é bom ter amigos na mesa, então é melhor ainda. Mas eu me lembrei disso porque o Paulo é uma pessoa incansável nessa discussão de que a reforma psiquiátrica não pode ser uma mera reforma assistencial, mas é, sobretudo, um processo de transfiguração da cultura. A experiência que a psiquiatria democrática italiana nos lega é essa, né? Que é de problematizar o estatuto social da loucura e não só melhorar, aprimorar os dispositivos assistenciais, né? Então, tem algo aí que acho que a gente precisa descolonizar, que fala, então, da importância da cultura, da arte, como expressões de um coletivo. Essa ideia de que há um procedimento estético, né? Tanto nos processos de mudança e de transformação social, quanto nos processos de transformação de si. André fala disso lindamente aqui na mesa, né? Então, não é possível a gente pensar em reforma psiquiátrica, nem falar dessa relação entre arte, cultura e território, sem, de algum modo, nos descolonizarmos, sem ativarmos a nossa própria potência de criação e de recriação, né? Então, como é que a gente, de algum modo, reescreve a nossa história, né? E, na verdade, se a gente for pensar, esse é o procedimento clínico por excelência, né? O procedimento clínico de cuidado é quando a gente consegue refazer a nossa própria história, não a partir, obviamente, dos fatos e dos eventos, né? Mas no modo como a gente consegue se ver os outros, retomar as nossas relações, produzindo outros de nós mesmos, né? Então, o que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje era essa ideia de que é preciso, é importante que a gente não esqueça que a gente combinou de não morrer. Isso nos mais diferentes sentidos, não só nos sentidos mais imediatos, materiais, mas não morrer subjetivamente. Isso implica em que a gente possa não ativamente não entrar nos circuitos de mortificação que nos convocam. Marta falava da falta de tempo na clínica ou de uma certa pressa. Essa é a pressa dos dias, que também, obviamente, está nos serviços, está na nossa casa, está na nossa vida. E essa ausência de tempo é uma espécie de mortificação, porque impede que a gente possa experimentar os acontecimentos, a gente passa só a reagir a eles. Então, passamos a ter uma posição diante da vida que é uma posição reativa e não uma posição efetivamente ativa. Uma posição de criação é uma posição ativa e não reativa, né? Então, vagueei muito, não falei muitas das coisas que eu pensei, mas acho que deu para construir algum caminho de conversa
Obrigada pela paciência de todos. Gratidão de estar aqui hoje. Obrigada.